dia a todos, é um grande prazer estar aqui. Excelentíssimo senhor embaixador da República do Camerun, Martin Agbor Mbengue, decano do Corpo Diplomático Africano, em nome de quem cumprimento todos os chefes de missão diplomática dos países africanos e demais membros do Corpo Diplomático acreditado em Brasília. Excelentíssimo senhor professor João Bosco Monte, presidente do Instituto Brasil-África, senhores empresários, acadêmicos, todos interessados nas relações do Brasil com a África, senhoras e senhores, é com grande satisfação que participo da abertura do Fórum Brasil-África 2024, organizado anualmente, e esta é a 12ª edição, pelo Instituto Brasil-África, sob a liderança do professor João Bosco Monte. Este é seguramente um dos principais espaços de debate entre lideranças brasileiras e africanas sobre questões contemporâneas de interesse compartilhado. O tema central desta 12ª edição são os incentivos em infraestrutura para o desenvolvimento sustentável no Brasil e na África. E vejo com satisfação a presença de representantes de governos, investidores, empresários e líderes de diferentes países e setores. Peço licença a todos para analisar, portanto, os diversos aspectos das relações entre o Brasil e a África, sobre o aspecto do investimento em infraestrutura e desenvolvimento sustentável, abordando um número de diferentes iniciativas. Senhoras e senhores, desde o início do atual governo do presidente Lula, o engajamento com a África tem sido prioritário para o Brasil. Em 2023, o presidente Lula visitou Angola, África do Sul, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Em fevereiro deste ano, visitou o Egito e a Etiópia. Em Addis Abeba, discursou na abertura da 37ª Cúpula da União Africana, fato excepcional e ilustrativo da relação especial do Brasil com todo o continente africano. Além das visitas à África, o presidente reuniu-se em diversas ocasiões com 11 de seus pares africanos. Nesse período, eu próprio tive a oportunidade de reunir-me com 20 dos meus homólogos do continente. Essa intensa agenda de visitas reflete a densidade das relações Brasil-África, que ainda podem ser dinamizadas. Tivemos também a honra de sediar, em agosto passado, em Salvador, a Conferência da Diáspora Africana nas Américas. Ao todo, mais de 50 delegações de países africanos e das Américas e de organizações internacionais participaram daquele encontro. As diferentes vozes foram traduzidas em uma carta de recomendações que servirá como insumo para as discussões do 9º Congresso Pan-Africano a ter lugar no Togo no próximo ano. Quero registrar também a participação e colaboração importante do IBRAF nessa conferência da diáspora africana nas Américas. Estou seguro de que o século XXI será o século da África. Cientes do enorme potencial econômico do continente, os países africanos deram início em 2021 à maior área de livre comércio da atualidade em termos de estados signatários, 54 ao todo, e em termos de população, com um mercado de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas e um produto interno bruto combinado de 3 trilhões e 500 bilhões de dólares. A previsão é de que, em 2050, a população africana aumente dos atuais 1 bilhão e 300 milhões de habitantes para quase o dobro, para quase 2 bilhões e 500 milhões de habitantes, em contraste com outras partes do mundo, como China, Estados Unidos e Europa, que enfrentarão o desafio do envelhecimento populacional, uma tendência global com impactos econômicos significativos nessas regiões. Além disso, o continente dispõe de mais de 60% das terras aráveis não utilizadas no mundo. É rico em recursos naturais,
inclusive em matérias-primas necessárias para as novas tecnologias verdes, como os minerais críticos, e possui população jovem de cerca de 20 anos de idade, em média e em rápido crescimento. A África é cada vez mais inovação, produção de conhecimento, crescimento econômico, dinamismo social. Atentos a essas enormes potencialidades, as grandes economias do mundo têm se aproximado cada vez mais da África e anunciado grandes investimentos. Isso não apenas reflete a importância do continente, mais do que isso, prenuncia também a iminente multiplicação das oportunidades de negócios na África, inclusive para as empresas brasileiras que souberem inserir-se nessas novas cadeias de produção. Embora a presença econômica do Brasil na África ainda esteja aquém do seu potencial, temos com os países do continente um trunfo imaterial, algo imprescindível para o sucesso de qualquer parceria de longo prazo. A confiança mútua, fruto das antigas relações entre os nossos povos. O Brasil possui a maior população de pessoas afrodescendentes do mundo fora da África. Para nós, as questões africanas não são vistas de longe ou de fora, mas de dentro, pois são parte constitutiva de quem somos. Sangue africano corre em nossas veias, sotaques africanos temperam nosso idioma, a cultura africana enriquece nosso imaginário. Estamos do outro lado do oceano, mas os sonhos e aspirações de nossos povos estão em sintonia. E essa sintonia, aliada à solidez dos fundamentos da economia brasileira e o potencial do continente africano, certamente poderá gerar maior prosperidade dos dois lados do Atlântico. Recordo, aliás, aqui a metáfora do grande africanista, o diplomata embaixador Alberto da Costa e Silva, de que o Atlântico não é um oceano que nos separa, mas um rio que une nossos povos e nossos destinos. O Brasil tem hoje um potencial único no planeta. Encontra-se num contexto regional pacífico e goza de excelente inserção nos mercados internacionais. Tem credenciais singulares quanto ao uso de energia renovável em sua matriz. Conta com capacidade de alimentar o mundo de forma sustentável e de produzir vários insumos necessários às transições pelas quais precisa passar a economia mundial. E buscamos fazer isso de forma sustentável, de forma compatível com a transição energética. Não queremos apenas reindustrializar, mas neoindustrializar. O novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, com valor total que pode chegar a mais de 1,680 trilhão de reais, apenas nos próximos anos, está abrindo oportunidades de investimentos privados, brasileiros e estrangeiros, em projetos estruturantes para a economia brasileira. No bojo desse processo de neoindustrialização para a economia brasileira, no bojo desse projeto de neoindustrialização, são muitas as oportunidades de cooperação com a África. Nosso objetivo é fazer parte da trajetória de prosperidade africana. Queremos estabelecer com a África parceria nas dimensões econômica, social e ambiental. Queremos avançar em comércio e investimento, empreendedorismo e incentivo a startups, agroindústria e agricultura sustentável voltada para a segurança alimentar, ciência, tecnologia e inovação, transição verde, entre muitos outros campos. Nossa visão é a de que uma nova economia centrada nas pessoas que promova o emprego dos jovens e oportunidade de trabalho decente. Para tanto, nossos empresários e investidores precisam construir novas parcerias de modo a criar um fluxo de investimentos no Atlântico Sul que beneficie ambos os lados. No ano passado, o fluxo comercial Brasil-África foi de cerca de 20 bilhões e 400 milhões de dólares. Há muito espaço para o crescimento. As ligações aéreas e marítimas precisam ser ampliadas para facilitar o comércio e já há desenvolvimentos promissores nessa área. Além dos voos da Ethiopian Airlines e da TAG, linhas aéreas de Angola, em 2023, a Latam e a South African Airways retomaram os voos entre o Brasil e a África do Sul.
A Royal Air Maroc voltará a conectar São Paulo a Casablanca a partir de dezembro próximo. Esperamos que novas rotas sejam abertas, ligando outras cidades africanas e brasileiras no futuro. Registro o recente acordo de transportes aéreos também celebrado com o Egito. Senhoras e senhores, o crescimento demográfico e a implementação da Zona de Livre Comércio Continental Africana criarão necessidades de infraestrutura. Uma grande população concentrada em cidades precisará cada vez mais de mobilidade urbana e interurbana, comunicações, logísticas e infraestrutura de cargas. O investimento atual em infraestrutura no continente é de mais de 100 bilhões de dólares, mas a estimativa é de que há um déficit de financiamento anual de 130 a 170 bilhões de dólares. Para que o Brasil possa participar com a criação de infraestrutura necessária ao desenvolvimento dos países africanos, precisamos recriar mecanismos suprimidos em anos recentes para ampliar a presença de empresas brasileiras no continente. Para citar um exemplo, o Brasil aderiu recentemente ao Compacto Lusófono do Banco Africano de Desenvolvimento, o BAD. Trata-se de mecanismo que visa justamente fortalecer empreendedores africanos, as pequenas e médias empresas do continente. Também voltamos a contribuir com 10 milhões de dólares para o Fundo Africano de Desenvolvimento, do Banco Africano de Desenvolvimento, na última recomposição de seu capital. Existem ainda oportunidades de cooperação entre instituições financeiras subregionais latino-americanas, como a Corporação Andina de Fomento, a CAF, e o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata, o FONPLATA, com suas contrapartes africanas. Refletindo sobre o tema central dessa 12ª edição do Fórum, não posso deixar de mencionar que, em maio de 2023, durante a reunião de presidentes da América do Sul em Brasília, o presidente Lula ressaltou a necessidade de que os países de nossa região retomassem os esforços de integração de suas infraestruturas. O Ministério das Relações Exteriores e o Ministério do Planejamento e Orçamento têm se empenhado em cumprir esse mandato, promovendo a agenda regional de integração da infraestrutura, tanto física quanto digital, por meio do projeto dos 5 eixos de integração sul-americana. Os 5 eixos que cortam o Brasil e a América do Sul, de norte a sul, abrangem projetos em todos os modais. Serão construídos aeroportos, pontes, viadutos, estradas, além de vias de fibra óptica e interconexões elétricas. Do lado brasileiro, estamos lidando com uma carteira de quase 200 projetos que contribuirão para concretizar o antigo objetivo de integrar-nos aos países vizinhos e conectar os oceanos Atlântico e Pacífico. Tais empreendimentos, que fortalecem a conectividade entre o Brasil e o continente africano, em especial no seu lado oriental, podem ter um impacto significativo no escoamento de bens e produtos, além de abrir novas oportunidades de negócio. Países como Quênia, Tanzânia e Uganda têm demonstrado crescimento econômico expressivo, tornando-se destinos atraentes para exportadores e investidores brasileiros. Além dos orçamentos públicos nacionais, bancos regionais de fomento, como já mencionados, CAF, e também o BID e o FONPLATA, além do BNDES, também colaboram com esses esforços e podem destinar, nos próximos anos, mais de 10 bilhões de dólares em empréstimos para projetos voltados à infraestrutura e à integração. Senhoras e senhores, queremos incentivar o empresário brasileiro a investir na África e também atrair o empresário da África para participar da economia brasileira. Segundo dados mais atualizados do Banco Central, o estoque de investimento estrangeiro direto de países africanos no Brasil mais do que triplicou nos recentes anos, saltando de 2 bilhões e 300 milhões em 2021 para 7 bilhões em 2022. Exemplos de investimentos africanos anunciados no país incluem a expansão
do Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos por Companhia da África do Sul e fábrica de fertilizantes no Maranhão por empresa do Marrocos. Já o estoque de investimentos do Brasil na África alcançou 2 bilhões e 100 milhões em 2022, sendo Angola, até o presente, o maior destino desses investimentos. Também é notável a expansão para o continente de empresas brasileiras, como a WEG, que, presente na região há muitos anos, abriu uma fábrica de motores elétricos recentemente na Argélia. A Embraer conta com um centro de treinamento regional em Joanesburgo, investimento que contribuiu para impulsionar vendas de empresas brasileiras. A Positivo estabeleceu fábrica de informática em Ruanda e o grupo Miramar de Comunicação inaugurou nova sede regional em Maputo. Neste ano de 2024, a Petrobras adquiriu a participação em 3 blocos exploratórios de petróleo e gás na Zona Econômica Exclusiva de São Tomé e Príncipe. A operação, que marca a retomada da atividade exploratória da empresa brasileira no continente africano, está em sintonia com os objetivos do governo do presidente Lula de aumentar nossa presença no continente africano. A relação comercial entre Brasil e África vem também retomando o ritmo de expansão. A Apex Brasil tem hoje 14 projetos setoriais com foco em 7 países africanos. No mapa de oportunidades, uma ferramenta gratuita disponibilizada pela Apex, são identificadas 5.848 oportunidades para exportações brasileiras aos 54 países africanos, cobrindo grande variedade de setores como alimentos e bebidas, petróleo, minério de ferro, veículos e manufaturas de ferro ou aço. Com o objetivo de diversificar mercados e ampliar o fluxo comercial, o Ministério das Relações Exteriores realizou em 2023 missões empresariais ao Egito, Quênia e Etiópia. Em agosto último, nova missão empresarial brasileira esteve na Namíbia, em Botsuana, em Moçambique e na Tanzânia. Graças às gestões do Ministério das Relações Exteriores e de outros órgãos do governo federal, novos mercados africanos foram abertos a produtos brasileiros, como, por exemplo, menciono o Egito com algodão, feijão, carne, frango e laticínios. A Argélia, houve também abertura para importações de bovinos vivos, no Marrocos para pescados e material genético e avícola, na Zâmbia também para bovinos vivos e material genético bovino. A recente inclusão da cooperação econômica e empresarial como 4º pilar da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, a CPLP, abre, por sua vez, novas perspectivas que o Brasil participará com um grande interesse. Senhoras e senhores, de 2024 a 2026, o Brasil está organizando sequência de grandes eventos de importância para os países em desenvolvimento, em geral, e os países africanos em particular, como o G20, no corrente ano de 2024, a cúpula dos BRICS e a COP30 em 2025, além da reunião ministerial da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, as OPACAS, em 2026. Abro um breve parêntese para destacar a importância desta Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, das OPACAS, estabelecida em 1986, com o objetivo de promover a cooperação regional, a manutenção da paz e a segurança dos 24 países do Atlântico Sul, em ambas as margens, no continente americano e na África. Sua atuação é fundamental para a promoção da segurança marítima e o desenvolvimento sustentável na região. As recentes instabilidades no Golfo da Guiné, por exemplo, reforçam a necessidade de intensificar a cooperação e as iniciativas conjuntas entre os países que compartilham esse entorno estratégico. A presidência brasileira do G20 tem conferido grande prioridade ao continente africano. O documento sobre os bancos multilaterais de desenvolvimento, que visa torná-los melhores, maiores e mais eficazes, está prestes a ser aprovado, o que gerará efeitos positivos para a África. Como presidente do G20, o Brasil convidou Angola, Egito e Nigéria
a participarem das reuniões que têm ocorrido ao longo deste ano. A entrada da União Africana como membro pleno do G20, iniciada durante a presidência brasileira, contou com o apoio do Brasil, assim como da adesão do Egito e Etiópia ao BRICS. Juntamente com a União Africana, temos alertado sobre o problema do endividamento. Como bem disse o presidente Lula, o que vemos hoje é uma absurda exportação líquida de recursos dos países mais pobres para os países mais ricos. Como disse o presidente, um plano Marshall às avessas. Não há como investir em educação, saúde ou adaptação à mudança do clima se parte expressiva do orçamento é consumida pelo serviço da dívida externa. Outra questão que se coloca é a taxação dos super-ricos. Se os 3.000 bilionários do planeta pagassem 2% de impostos sobre o rendimento de suas fortunas, poderíamos gerar recursos suficientes para alimentar os 340 milhões de pessoas que, segundo a FAO, enfrentam insegurança alimentar severa na África. Essa proposta, além de ser moralmente inatacável, também faz sentido do ponto de vista econômico. Taxar os super-ricos redistribuirá recursos de maneira mais eficiente pelo mundo. Tanto é que boa parte dos chamados super-ricos apoia essa medida, conforme várias pesquisas de opinião recentes. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, proposta pelo Brasil como presidente do G20, tem recebido apoio de diversos países africanos. Assim como nós, eles enxergam na iniciativa uma possibilidade de erradicar a fome e a pobreza, reduzir as desigualdades e contribuir para revitalizar parcerias globais para o desenvolvimento sustentável. Imaginem o enorme potencial, até agora represado, que será liberado na África e no Brasil e em outros países do sul global se conseguirmos erradicar a fome e a pobreza no mundo até 2030. Imaginem como não vão desabrochar nossas populações quando não tiverem de se preocupar com o que vão comer no dia seguinte, mas puderem canalizar sua energia, seu talento e sua criatividade para a solução de grandes problemas atuais, como o da crise climática. Senhoras e senhores, quero falar um pouco também sobre os instrumentos de cooperação do Brasil, que abrangem áreas fundamentais como cultura, formação e desenvolvimento científico e industrial. Os instrumentos são a Agência Brasileira de Cooperação, a ABC, o Instituto Guimarães Rosa, IGR, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz e o Serviço Nacional de Aprendizagem. Vale destacar que a Agência Brasileira de Cooperação, a ABC, e o Instituto Guimarães Rosa fazem parte da estrutura do Ministério das Relações Exteriores. Nossa cooperação técnica remonta a mais de 3 décadas e mantém sólido compromisso de horizontalidade. 1/3 dos cerca de 700 projetos de cooperação atualmente executados pelo Brasil encontram-se no continente africano, com posição de destaque para os países africanos de língua oficial portuguesa, os PALOPs. Moçambique é o maior beneficiário da cooperação brasileira com recursos da ABC na África, cobrindo áreas diversificadas como saúde, agricultura, educação, formação profissional, entre outros, além de projetos estruturantes. Mas a cooperação técnica do Brasil com a África pode e deve ser uma via de mão dupla. Há diversas áreas, como a medicina tropical e o combate a doenças negligenciadas, em que temos muito a aprender com os nossos parceiros africanos. De igual maneira, vemos grandes sinergias na área educacional. A participação de estudantes africanos nos programas de mobilidade acadêmica do Brasil, especialmente no Programa de Estudantes Convênio, o PEC, tem fortalecido os laços históricos e culturais que nos unem. A interação de estudantes e professores brasileiros com os milhares de jovens africanos que passaram por nossas universidades nas últimas décadas, vem fomentando o diálogo intercultural que é crucial
para a construção de uma sociedade mais inclusiva e global. O Ministério das Relações Exteriores está particularmente engajado, lado a lado com o Ministério da Educação, em modernizar e ampliar os programas e oportunidades da mobilidade acadêmica e da cooperação educacional. Continuamos buscando parcerias para expandir a possibilidade de bolsas de estudo e de financiamento para potenciais participantes dos programas que não tenham condições financeiras de vir ao Brasil. Como resultado, temos em 2024 um número recorde de candidatos do continente africano para cursos de graduação no Brasil. Essa demanda histórica corresponde ao também recorde de vagas oferecidas pelas universidades brasileiras. 109 universidades públicas e privadas em todas as unidades da Federação oferecem mais de 8.000 vagas para cursos de graduação do Programa de Estudantes Convênio. Aqui eu gostaria de fazer uma menção ao Instituto Brasil-África, que, no papel de facilitador da aproximação entre o Brasil e o continente africano, desenvolve um ecossistema de formação técnica com diversos programas voltados para o treinamento de jovens profissionais africanos. Um deles é o Programa de Treinamento Técnico de Jovens, na sigla em inglês YTTP, Youth Technical Training Program, que utiliza metodologia e materiais focados no desenvolvimento profissional e com foco na transferência de conhecimento, habilidades e tecnologias nas quais o Brasil é referência mundial. Na edição desse ano, o YTTP deverá receber 1.000 jovens de países africanos para treinamento no Brasil em áreas como agricultura, desenvolvimento rural, saúde, educação, tecnologia da informação, esporte e empreendedorismo. Senhoras e senhores, como se vê a agenda intensa e com imenso potencial, a retomada da política para a África pelo governo do presidente Lula em seu terceiro mandato representa uma visão integrada e equilibrada da nossa política externa, na medida em que está associada à universalidade e à retomada de políticas internas. A África é hoje tema, direta ou indiretamente, de praticamente todas as pastas do governo brasileiro. Como bem apontou o presidente Lula no discurso de abertura da 37ª Cúpula da União Africana, em fevereiro deste ano, não há Sul global sem a África. Por isso, disse ele, retomar a aproximação do Brasil com a África é recuperar laços históricos e contribuir para a construção de uma nova ordem mundial mais justa e solidária. Contem com o Ministério das Relações Exteriores para essa missão, que é fundamental e importantíssima. Muito obrigado a todos pela presença e uma boa jornada de discussões. Muito obrigado. Muito obrigada, ministro, pelas palavras e pela exposição do cenário nesse momento. Eu vou convidar o professor João Bosco Monte, então, havia que fazer um cumprimento ao ministro, que nos colocou dados importantes sobre o atual momento da política brasileira com relação às relações com os países do continente africano, e é muito do que vai ser discutido também hoje aqui, ministro, com os nossos participantes das plenárias, muito focadas, então, nesse tema. Professor, eu sei que temos aí, então, um agradecimento para fazer ao senhor ministro. Pode ir lá ao centro do palco nesse momento. Pode ir lá. Deixa eu vou levar aqui esse microfone. Essa fala não estava na programação, mas a profundidade da mensagem do chanceler traduz para nós o esforço, mas também já a certeza do resultado. Ministro, a sua observação e o seu sentimento, o seu coração,
para nós é muito importante, porque dá a certeza de que o trabalho conjunto do governo, ou dos governos, juntando aqui os governos dos nossos países irmãos, mas também a sociedade civil e o setor privado, em conjunto, traduzem a expectativa e o esforço muito grande que eu sei que o senhor e os seus colegas do Ministério, não apenas aqui no Brasil, mas também nas diversas missões, empreendem para unir muito mais e cada vez mais o Brasil e a África. Muito obrigado, mais uma vez, pelas suas generosas palavras e, obviamente, o direcionamento que a gente recebe como um ânimo, um incentivo para que nós continuemos adiante. Muito obrigado.